Vamos então agora para o painel final, ou seja, tivemos a visão da IDC no início, tivemos a visão de vários fornecedores de soluções, tivemos a visão de vários integradores, tivemos um painel com os digital leaders, onde tivemos a ver como é que as organizações incumbentes estão a fazer essa transformação. E passamos agora então para o nosso painel com algumas startups portuguesas que consideramos que também estão, de facto, a criar disrupção utilizando a inteligência artificial. E por isso chamo aqui os meus convidados, chamo o Diogo Nesbitt, é assim que se diz o segundo nome certo. Diogo, por favor, ele é o co-founder da Happy, por favor, pode sentar aqui já. Chamo também o Gonçalo Consigliere, sim, são só nomes difíceis, eu é que tenho aqui algum problema, talvez seja o mais... Obrigado. É o co-fundador da Visor AI e o Pedro Torres, que é o co-founder e CEO da Ionic. Por favor, Pedro, bem-vindo. Bem-vindo a todos aqui ao nosso painel. Já na reta final da manhã, já entrando pela tarde, teremos daqui a meia hora um almoço. Vamos fazer aqui um painel de cerca de meia hora, 35 minutos. Para tentar perceber um pouco como é que organizações que não têm aquele legacy tecnológico e que não têm o legacy processual, como é que estão de fato a tirar partido e como é que estão a incorporar isso nos seus produtos e até mesmo depois nas suas operações. E por isso tem aqui, enfim, tem aqui algumas questões, mas antes disso queria assim muito rapidamente, Pedro, Gonçalo, Diogo, falem um pouco da vossa, o que é a vossa organização, a vossa startup, o que fazem. Eu começava aqui, Pedro, força. Viva, obrigado pelo convite. Nós na Ionic fazemos autenticação facial e aplicamos isso a tornar a experiência dos utilizadores num conjunto de indústrias o mais seamless possível. Eu com a minha fase, a nossa visão é anything with a look, portanto eu poder fazer qualquer coisa com o meu olhar. Nós vimos aqui várias apresentações sobre como automatizar uma série de processos. A maior parte desses processos, na sua raiz, precisam de um utilizador final que tem uma experiência e que, atualmente, em muitos dos verticais que temos, tem uma experiência muito difícil. Se eu quiser fazer um pagamento, se eu quiser usar o meu online banking, tenho passwords, tenho códigos, tenho cartão matriz, tenho SMS. Na verdade, o que estamos a tentar verificar é se aquela pessoa é a pessoa que deve ser. A nossa cara é única e se nós tivermos uma maneira muito precisa de o fazer, deveríamos conseguir fazer isso com uma experiência muito fácil. E a nossa percepção é de que, ao longo do tempo, da nossa vida toda, digital, da nossa vida, a utilização digital e estas dificuldades representam um ano de tempo gasto, ou seja, entre cartão matriz e tudo o que é parecido com isso na vida, chegar a fazer um pagamento numa loja para abastecer combustível, utilizar o cartão de pagamento, utilizar o loyalty, utilizar aquilo tudo. Todo esse tempo de espera e as filas que esses processos causam representam um ano na nossa vida. Ora, acho que um ano da nossa vida é tão valioso que deve ser utilizado a fazer coisas mais interessantes. Portanto, eu diria que isto é o resumo do que nós fazemos. Aplicamos a muitas indústrias, desde a banca, a hospitalidade, o retalho, o trabalho digital, não é? Portanto, fazer login em contas da empresa, etc. E tudo isso junto tem um papel muito importante. O grande desafio, e é isso que depois nós vamos também se calhar abordar aqui, tem a ver com a privacidade e como garantir que muitos dos processos que foram discutidos aqui também, como é que nós garantimos que os dados que as pessoas têm são descentralizados da forma mais privada possível. Ou seja, eu consigo garantir que os meus dados sou eu a que os controlo e não há empresas que têm os dados em servidores centrais, não quero dizer nomes, e que têm acesso a muita informação sobre as pessoas individuais. Ok, então já vamos falar um pouco sobre isso. Pedro, Gonçalo, obrigado. Fala lá um pouco mais sobre a Visor AI. Ok. Antes de mais, obrigado pelo convite. Portanto, o meu nome é Gonçalo Consigliere e sou um dos fundadores da Visor AI. Portanto, nós posicionamos como uma empresa de automação de contact centers. Portanto, nós trabalhamos muito com empresas grandes, portanto, maioritariamente bancos, seguradoras, aí é os mercados que nós temos tido mais sucesso. O que nós fazemos, no fundo, é ajudá-los a lidar com um problema que todos nós, enquanto cidadãos, já passamos por ele, que é tivemos que contactar uma entidade e tivemos que ligar ou mandar um mail ou eventualmente usar um chat e nem sempre a experiência é a melhor. E isto é derivado de várias situações, portanto, derivado, por exemplo, do caso da pandemia, que fez com que as agências e os espaços físicos estivessem fechados, os volumes por canais de contacto alternativos passassem a ter um volume maior. Nem sempre os investimentos neste tipo de áreas têm as pessoas suficientes, nem sempre os sistemas, os softwares que são usados são os suficientes para dar resposta. Portanto, nós como empresa tecnológica, temos um produto que implementamos com os canais de contacto já existentes e ajudamos a gerir este volume de contactos através da automação, portanto, implementando coisas como chatbots, que já foram aqui falados, no fundo, conversational AI em geral,
E pronto, trabalhamos já com alguns bancos, neste caso em Portugal, alguns estão aqui representados e tudo hoje, portanto o BPI, por exemplo. Trabalhamos também com a Fidelidade, Grupo Generali, CIBS, portanto Milênio BCP, portanto estes são alguns dos exemplos. Muito bem, Gonçalo, já vais poder explicar um pouco a diferenciação e como é que estão a utilizar a inteligência artificial para se diferenciarem face a outras soluções, mas passava aqui então agora ao Diogo para explicar um pouco melhor o que é a Happy. Obrigado também pelo convite. Então, a Happy é uma empresa que tenta se focar num problema que junta aqui um bocadinho estes dois. Eu acho que, por exemplo, para ser fácil, quando nós vamos pedir um crédito à habitação, perdemos um ano da nossa vida, só no crédito à habitação. Fora os E se outros. comprares uma casa, não é? Se comprar uma casa. Ao longo da nossa vida, pá, ainda há 2 ou 3. E nós percebemos que existem muitos processos que precisam de muita informação financeira e não financeira, que está espalhada por muitas fontes hoje em dia e que já existe. Ainda não está centralizada, mas existe em muitas fontes, e nós queremos recolher toda essa informação de forma muito rápida. Estamos a falar de declarações de IRS, de comprovativos de IBAN, de salários, etc. E nós conseguimos, em segundos, recolher toda essa informação, em vez de um crédito demorar um ano ou um mês num use case muito bom, vamos ao chatbot de uma financeira rápida, dizemos que é pedir um crédito e, senhora, preencha aqui os seus dados com a sua informação, nós recolhemos a informação, com um bocadinho de AI vamos buscar o resto, autenticamos-nos com a nossa cara e o crédito está na hora em 5 minutos. Isso não foi planeado, ou seja, Não, oferta as três consultada. startups podem fazer aqui um ecossistema Não falamos antes que resolvem grande parte da dor A de seguir ao cabeça almoço. relacionada No almoço, com a segurança, exatamente. com o Sim, serviço ao cliente e com a recolha de informação do Estado. Portanto, é uma ideia. Quero uma Fazemos já aqui cota um- dessa nova startup que vier a ter. Esta sincronização foi antes de falarmos sequer, agora é que vai começar. Uma boa ideia. Ok, então, já agora, como estamos a falar sobre AI, Machine Learning, como é que vocês utilizam Machine Learning? Se utilizam, como é que se diferenciam naquilo que é o desenvolvimento do vosso negócio, da vossa oferta? Começava aqui novamente, Pedro. Ora bem, então, há aqui várias componentes. Portanto, há uma parte que é como é que nós usamos AI e depois essa parte da diferenciação a seguir. No nosso caso, a autenticação facial é um problema já antigo e que tem vindo a evoluir, mas mesmo assim, nos últimos 5 anos sofreu grandes avanços. Ou seja, apesar de já haver soluções há algum tempo e que nós conhecemos, os últimos 5 anos, a taxa à qual evolui a accuracy, a precisão da verificação facial, evoluiu descomunalmente. Portanto, o que nós fazemos é, nós não vamos buscar peças feitas da AI em geral, nós criamos essas peças. Ou seja, nós temos uma equipa de R&D focada em fazer matching facial e ter uma boa precisão. E depois, em torno disso, há uma série de outras partes que é necessário evoluir, como, por exemplo, uma coisa é saber se 2 pessoas têm a mesma cara ou não, outra coisa é, mas será que esta face que eu estou a ver em frente à câmara, eu sou o computador, a face que está aqui em frente à câmara é de uma pessoa real, ou é uma fotografia, ou é uma máscara que é parecida com aquela pessoa? Portanto, toda essa parte que eu chamaria de liveness, de garantir que não há ataques de apresentação em frente à câmara, é todo um outro mecanismo. O que nós fazemos aí é R&D puro, investir em garantir que temos os algoritmos e modelos, como aqui referiram, com os dados certos, de ter modelos para fazer essa identificação. Isso é uma parte. Mas depois, isso não é um produto. Tal como vimos aqui há pouco a referirem, uma coisa é o data scientist, uma coisa é criarmos um modelo e termos algo que é muito bom e que tem essa precisão. Outra coisa é isto agora tornar-se num produto. O que nós tentamos oferecer, porque não queremos estar a substituir-nos a cada vertical e cada indústria tem as suas especificidades, é tornar o mais integrável possível para quem quiser integrar em qualquer aplicação. Portanto, eu diria que os nossos diferenciadores são, primeiro, é muito fácil de integrar alguém que não tem que saber nada de biometria, não tem que saber nada de como é que os nossos modelos funcionam, o que é um falso positivo, um falso negativo. Ninguém precisa perceber nada disso e consegue integrar e ter um sistema de autenticação na sua aplicação, de banca ou de hospitalidade ou do que for, a funcionar. O segundo ponto é que tivemos que desenvolver esta peça da R&D que eu referi, que tem que ter uma accuracy muito grande. Isso, por si, é um trabalho muito que requer dedicação e que requer uma equipa dedicada a esse tema. Já agora, só um parênteses. Ou seja, para isso é preciso muitos dados, ou seja, muitas situações de autenticação para validarem. Como é que vocês, uma curiosidade, como é que começaram sendo uma startup? Sim, certo. Portanto, há vários temas e um dos temas importantes aí é que os dados, para fazer esta aprendizagem, não têm que ser todos de caras reais de pessoas que existam. Ou seja,
há uma coisa que se chama aumentação de dados, ou seja, nós com algumas caras podemos fazer mutações ou alterações nessas caras, podemos ou fazer oclusões e definir diferentes imagens novas em que uma parte da cara não se vê, etc. E com isso aumentar imenso o conjunto de dados que temos. Portanto, esse é um tema. O outro, naturalmente, é que é preciso curar os dados. Há uma série de dados open source e de faces, de datasets de treino de face que nós conseguimos curar manualmente e, portanto, há um trabalho, um investimento muito grande nessa área. Outro tema, só para concluir, não levar muito tempo. O grande diferenciador, eu disse os menos importantes primeiro, não é a melhor regra, mas agora fica aqui ficam com vocês com mais atenção neste. O grande diferenciador e aquilo onde nós achamos que o mundo está a ter uma transformação muito grande e onde nós estamos a acompanhar essa evolução e a trazer algo novo, tem a ver com a privacidade. Portanto, hoje em dia há uma série de sistemas de autenticação que requerem que haja uma base de dados centralizada dos utilizadores que vão querer autenticar-se. Access control é aquele típico, ou seja, eu quero chegar a um sítio, quero controle de acessos, quero entrar num espaço que tem uma empresa de 10 mil pessoas. Eu, para entrar lá, eu tenho que ser reconhecido. Mas então há ali uma base de dados biométrica daquelas pessoas todas. Se isso for replicado em massa por muitos sítios no mundo, é um problema. Um exemplo ainda mais flagrante. Revolut, eu estou a dizer um nome específico, mas certo. Qualquer banco, N26, Mongo, etc., Monzo, qualquer banco que queira fazer isso, e como são bancos globais, acabam por criar identidades de milhões de pessoas e centralizá-las num sítio, isso tem um grave problema do ponto de vista de potencial misuse. Nós acreditamos que eles nunca vão fazer mal, mas se um hacker conseguir ter acesso a isso, é um problema grande. É uma base de dados central que, de repente, tem a biometria de toda a gente. E, portanto, um grande tópico, e aqui referiu-se na apresentação, uma das apresentações anteriores, é que o utilizador tenha total controle sobre quando é que os seus dados são acedidos e tem que dar permissão para aquela utilização específica. São dois princípios básicos dos muitos do GDPR. Na autenticação facial isso tem que estar lá. Ou seja, eu tenho que ter garantia, tal como com muitos dos telefones, fica local a biometria e eu autentico-me localmente no telefone, está garantido esse aspecto. Se eu quiser autenticar-me perante outro objeto qualquer, por exemplo, um quiosque num supermercado, ou um quiosque de check-in num hotel, ou um laptop que eu nunca vi na vida, eu quiser autenticar-me para fazer login, eu tenho que garantir que essa biometria não está centralizada em lado nenhum, nem está naqueles devices em que eu não confio. E criar esse mecanismo de zero knowledge da biometria da pessoa e ainda assim conseguir autenticar as pessoas é a chave do que será, diria eu, o futuro da identidade e da autenticação e onde nós queremos... Ou seja, é garantir a privacidade dos dados que estão centralizados, algures, é isso? É a garantia de que eles não estão centralizados. Ou seja, é que não estão centralizados ou estão centralizados de forma segura? Descentralizá-los Centralizá-los? É descentralizá-los. Mas com um blockchain ou com alguma... Não. Nós, neste momento, portanto, a versão descentralizada que temos utiliza uma tecnologia que fica, neste momento, só descentralizada no telefone do utilizador. Okay. Mas estamos a explorar várias iniciativas nesse sentido, em que a descentralização acontece de forma desmaterializada do device da pessoa. Ou seja, eu não preciso ter no meu device, pode estar distribuído, mas está distribuído de uma maneira em que nenhum dos nodos dessa rede consegue ter acesso direto à informação completa da biometria. Muito bem, obrigado, Pedro. Gonçalo, explica-nos lá então como é que estão a utilizar também. Ok, muito bem. Então, nós em termos de AI é muito virado para processamento de texto. Portanto, é Machine Learning, Natural Language Processing, portanto, tudo o que são bibliotecas relacionadas com este tipo de tecnologias. Nós temos uma equipa própria e nós optamos inicialmente, nós começamos a usar um provider existente, portanto, não vou dizer o nome, e percebemos que chegávamos a uma altura em que tínhamos resultados não tão bons como poderíamos ter. Portanto, nós tínhamos a aplicar a nossa solução a áreas de contact center, portanto, com dados, com use cases reais dos contact centers dos clientes que nós tínhamos na altura e verificamos que com a tecnologia que estávamos a usar não era suficiente. E foi aí que nós começamos, isto foi em 2017, nós começamos a desenvolver os nossos próprios algoritmos, o nosso próprio motor. Neste momento usamos todo o motor nosso construído, tendo muito por base, neste caso, as línguas que nós trabalhamos, que é o português, o espanhol e o inglês, e é aqui que nós somos específicos. E também na vertente, como trabalhamos muitos setores, bancos e seguradoras, cujas necessidades entre eles são muito semelhantes, nós temos muitos dados e muitos use cases que são realmente reaproveitáveis entre eles. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, como o facto de nós já trabalhamos com talvez 7, 8, 10 bancos, faz com que nós tenhamos já um modelo pré-treinado de interações possíveis que um banco vai receber. E só com aquele modelo pré-treinado nós conseguimos implementar num eventual cliente novo do setor bancário com quem venhamos a trabalhar, implementar já de base um conjunto de possíveis use cases e questões que irão ser colocadas quase de certeza, que já representam talvez cerca de 50% daqueles que serão o volume de contactos num primeiro momento em que se coloque, neste caso um chatbot, por exemplo, online. O que é necessário trabalhar é, obviamente, depois a parte da resposta, portanto, como é que um exemplo muito simples, olha, o crédito à habitação, um cliente diz,
eu quero um crédito à habitação. Portanto, isto é uma pergunta tão simples que o nosso sistema já identifica e já caracteriza. O que é necessário, sim, é trabalhar juntamente com o cliente para identificar e definir qual é a ação a fazer quando alguém pergunta isto. Portanto, neste caso pode ser uma coisa tão simples como, para crédito à habitação, clica aqui e vai para uma página do site e a pessoa desenrasca-se, digamos assim. Isto é um use case básico e sem grande valor acrescentado. Como pode ser algo muito mais complexo, como o Diogo estava a dizer, recolhe os dados, cruza com APIs externas, que podem ser as deles ou outras, e que eventualmente depois dá o fim numa ação que pode ser até envia um e-mail ou responde até pelo próprio chat, o que seja. Portanto, tudo isto é trabalhado com o cliente. E a nossa grande diferenciação é, nós fazemos isto tudo ao nível do contact center. Portanto, nós trabalhamos com as pessoas do contact center para que eles não precisem nem de data scientists, nem de developers, nem de outsourcers, nem nada. Portanto, só com a massa crítica que já existe ao dia de hoje, é possível implementar uma solução como a nossa, tipicamente um setup entre 4 a 6 semanas, e olhando para outras soluções mais complexas, concorrenciais, demoram às vezes 6 meses, 1 ano, portanto é muito mais rápido. E faz também com que o volume de pessoas que tipicamente são, ao implementar uma solução de automação, faz com que sejam necessárias menos pessoas, digamos assim. Mas essas pessoas continuam depois a ser úteis, porque depois passam, à parte dessas pessoas começam a assumir um papel novo, que nós chamamos de no-code data scientist. No fundo começam a ser, em vez de serem assistentes de contact center, começam a ser quase supervisores e revisores dos conteúdos do AI, e eles próprios com comandos simples de aceitar, rejeitar e editar texto, conseguem estar sempre a calibrar e a garantir que o AI está sempre em melhoria. Portanto, é por isso também importante nós termos o nosso próprio desenvolvimento e não só usar algoritmos externos, porque dá-nos essa capacidade de termos sempre 100% de controle sobre todo o algoritmo e, juntamente com o cliente, tem controle sobre os dados. Portanto, temos aqui a combinação total e pronto, e tem sido assim que nós temos. Portanto, a diferenciação é sobretudo o fato de vocês estarem focados nessas línguas, nesses setores, e depois conseguirem, tendo um próprio modelo, no fundo, criar esse sistema de auto-learning. Exatamente. Sim, eu diria que a componente de colocar toda a implementação a nível do negócio é muito importante, porque tipicamente um contact center não é propriamente uma área que tenha um acesso muito privilegiado ao IT ou às equipas internas. Tipicamente estão um bocado até colocados como no final da linha de tudo o que tem que ser feito. E eles têm que avançar, eles têm que fazer coisas, têm que ser cada vez também mais eficientes no seu trabalho. E nós, o facto de termos conseguido entrar nestes clientes através dos contact centers e posicionando logo uma melhoria do serviço a nível do contact center tem sido um fator diferenciador. Muito bem, muito bem. Diogo, no vosso caso? Nós também utilizamos a inteligência artificial na procura dos dados e no trabalho dos dados, mas eu acho que é um bocadinho mais interessante o que nós estamos a fazer agora. Nós também, como o Gonçalo estava a falar, nós também temos o mesmo use case. Trabalhamos muito banca nesta primeira fase e percebemos todos os use cases, independentemente do crédito ser de habitação, ou ser automóvel, ou ser pessoal, ou ser onboarding. Os use cases de todos os bancos são muito parecidos e os dados que eles usam são muito parecidos. Numa primeira fase, começámos por desenvolver APIs que lhes devolviam os dados que eles já usam nos processos atuais. E é a maneira mais fácil de entrarmos, não tem que alterar processos. Mas rapidamente começámos a perceber que tínhamos muito mais dados que eles poderiam utilizar e que não estavam a utilizar. Um exemplo simples é, hoje em dia os bancos pedem qualquer tipo de crédito 3 recibos de vencimento. Porquê? Porque pedirem 20 anos não é fisicamente execuível, porque depois tinham que ir processar 20 vezes 12 salários e analisar, etc, etc. Nós temos essa informação à distância de um clique. Portanto, para nós dar 3 meses de salário ou dar 20 anos é igual. E com 20 anos de salários podemos ter informação muito mais crítica, muito mais interessante para pedir um crédito. Conseguimos perceber estabilidade do trabalho, conseguimos perceber progressão de carreira, conseguimos perceber se muda muito de empresa, se não muda, se costuma fazer interregnos ou não. Portanto, conseguimos ter muito mais informação que é muito mais útil. O que nós percebemos também é que dar esta informação para os bancos ou para qualquer entidade mudar os seus processos ia ser bastante complicado. Então o que estamos a fazer neste momento é conseguir agarrar nessa informação, tratá-la e criar sim data points que eles consigam utilizar para o processo depois de machine learning e data science deles ser agarrar nesses data points e incorporar dentro do modelo, em vez de agarrarem em mais informação e mudarem os modelos. Achamos que isso é muito mais complicado e então começámos a perceber isso e estamos a fazer um trabalho de perceber como criar esses data points, como é que esses data points podem acrescentar valor a diferentes modelos para darmos alguma coisa como progressão de carreira, 0 a 10 dá um 8 para este cliente e eles rapidamente conseguem ter valor com o 8, em vez de lhes darmos, olha, este cliente tem estes 20 recibos de vencimento, com esta informação, com estas empresas, etc, etc. Porque tudo isso é um trabalho, não é? Um recibo de vencimento não é só o valor do salário, é o valor, é os prémios, é a empresa para onde trabalha, se é estável, se não é estável, se é uma empresa nova, etc. E, portanto, é nisso que estamos a trabalhar, em dar mais valor à informação
que começámos por dar. Mas vocês então o que dão são o scoring, não dão os datasets, é isso? Não. Nós, numa primeira fase, só dávamos a informação, agora estamos a querer dar data points que não são scoring. São ok, só data points para eles depois incorporarem nos modelos que depois levam ao scoring. Porque o scoring é muito proprietário de cada banco e não temos a ambição de mudar. Já existem muitas empresas que fazem scoring bem feita para bancos também. Eu acho é que lhes faltam data points. Os data points que eles têm hoje em dia são os mesmos de há 20, 30, 40, 50 anos, que não faz sentido nenhum. E que nós podemos dar porque já temos a informação para irmos buscar a informação que eles querem e que já usavam, nós conseguimos ir buscar muito mais. E então E essa recolha ou seja, tem que ser autorizada pelo cliente, vocês recolhem sobretudo nos institutos públicos, nos organismos públicos? Sim. também Ao princípio foi focado mais nos organismos públicos, depois fomos percebendo que ainda havia mais informação e fomos alargando o leque, mas hoje em dia já há bastantes fontes. E esse processo para obter essa informação nos organismos públicos foi simples? Sim, a empresa começou essencialmente por fazer isto para bancos, ainda antes de haver o PSD2, e ainda hoje funcionamos porque o PSD2 está limitado a muitos poucos dados, que não são úteis para praticamente nenhum use case, e portanto começámos por desenvolver esta tecnologia para os sites dos bancos, para recolher informação aos sites dos bancos. Depois percebemos que ela era adaptável a tudo, com um bocadinho de machine learning, ela própria também se aprende e melhora a utilizar, e depois começámos a estender a todos os sites onde vinham que tinham um pedaço de informação que era útil para nós, e fomos esticando. Bem. Eu tenho uma pergunta. Mas as APIs que vocês correm são dentro do banco e fornecem... O vosso serviço corre dentro do banco sobre os dados deles, individualmente em cada banco? Sim. Ok, está bem. Portanto, não há uma questão de o utilizador individual, quando vai pedir o crédito, nem sequer sabe que vocês existem nesse... Exatamente. Okay, tá bem. É giro estás a aportar isso. O meu co-founder, o Frederico, tem sempre uma visão de estes dados têm que estar todos dentro do telefone, como tu estavas a falar, e eu chego ao banco e de alguma maneira transmito estes dados no segundo e controlo muito mais o acesso. Sim. Acho que será um segundo step. O futuro, sim. Segundo passo. Juntamos as duas partes. Exato. Mas, não, em relação a esse tema, e passamos aqui para a terceira questão, que tem muito a ver com a questão do, enfim, o regulamento de proteção de dados e o tema da privacidade, que é um grande tema relacionado com a forma como as organizações utilizam ou podem utilizar os dados para criarem os modelos e para depois automatizarem os processos. Hoje falou-se um pouco sobre o RGPD ou o GDPR, né? E de fato já passaram alguns anos, já vão há quatro anos, e parece-me que estamos aqui a ver um conjunto de nova legislação também, não é? E mais regulamentos para a esse nível, se calhar com maiores multas e com maiores restrições ou não. Queria a vossa opinião em relação ao próprio GDPR, em relação àquilo que a Europa está a fazer, se é de fato algo que vai criar as bases muito sólidas para que de fato o mercado possa desenvolver, ou não é algo que está a dificultar de alguma forma o desenvolvimento dos vossos negócios, das vossas startups na Europa, e se tiverem experiência lá fora do mercado único europeu, se têm uma visão diferente daquilo que é o tema da privacidade dos dados, como startups veem esse tema, que foi certamente uma dor de cabeça nos últimos anos para os incumbentes. Como é que vocês veem também o tema? Começava contigo, Pedro. Posso comentar? Sim. Pronto, essa pergunta tem muito a ver também com se isto é um obstáculo, se o GDPR dificulta ou se acelera para cada uma das startups. E para o país em geral, para a Europa, para o mundo. Nós nunca devemos olhar para o GDPR como por muita dor de cabeça que dê, não devemos olhar para ele como um problema, porque a razão por que ele aparece está lá e é que faz sentido, que é o que acontece com os dados, ou o que aconteceu durante décadas com os dados, simplesmente não era aceitável, mas acontecia. E a legislação surge para proteger as pessoas num sentido que faz sentido. Houve muitas mudanças ao longo da história e algumas faziam sentido, outras não, mas em geral estamos num ponto muito melhor do que estávamos há 300 anos. Com o GDPR, daqui a 20 anos, vamos estar num sítio melhor do que estávamos em 2000, onde os dados estavam dispersos e qualquer pessoa podia fazer o que quisesse com aqueles dados. Portanto, o primeiro ponto é, o GDPR existe por uma razão que faz sentido e, seja acelerador ou não, está lá. Agora,
Nós, como sociedade, porque assim toda a gente em conjunto democraticamente decidiu, estamos a evoluir para aí. Portanto, agora existem um certo conjunto de regras que temos que cumprir, mas mais do que cumprir, na minha visão, e portanto eu acho que é uma aceleração, na minha visão, é algo que nós temos que construir. É como alguém obrigar que a partir de agora passa a ter que haver internet. Antes não havia, agora tem que haver internet. Será que isso é um acelerador ou é algo que nós queremos e podem haver empresas tecnológicas que vão construir isso? O GDPR, para mim, até nem vai longe o suficiente, porque simplesmente definiu umas regras. Mas as regras são legais, não há nada sobre a parte técnica de como é que as coisas podem ser feitas. E tem aparecido um conjunto de técnicas e de tecnologias novas onde se podem fazer coisas que são muito contraintuitivas. Eu provar uma coisa sem dar os dados à pessoa a quem eu quero provar e essa pessoa ter certeza que aquilo que eu estou a dizer é verdade. Ou seja, eu provar que eu tenho mais do que 18 anos. Hoje em dia eu tenho que mostrar um bilhete de identidade que tem uma série de dados e tem que ser verificado, e as pessoas ficam com uma cópia ou olham para uma série de dados que estão ali que são muito mais do que são precisos. Eu posso restringir quais são os dados, eu posso arranjar uma forma de eu ter um certificado de alguém que diz que eu tenho mais do que 18 anos. Portanto, há uma série de maneiras de provar com zero knowledge, é isso, é a pessoa que vê, não sabe a minha idade, não sabe a minha data de nascimento, sabe só, tenho mais do que 18 anos. Isso pode ser escalado para todo o tipo de dados que existem no mundo. A idade é só um exemplo fácil de perceber. A biometria é outro. Portanto, eu não preciso mostrar a minha cara para dizer que eu sou a mesma pessoa que tinha a cara que há bocado fez outra coisa qualquer. A pessoa que faz essa verificação, o banco, quando quer autenticar-me, não precisa saber a minha cara, só precisa saber que sou a mesma pessoa e que há um mecanismo que tem a cara guardada a algures que consegue mostrar isso. E esses dados devem estar na posse da pessoa. Esses, seja a biometria, seja o cartão de cidadão, seja tudo o resto. E, portanto, é um acelerador, porque é para aí que nós temos que ir. O mundo, daqui a 20 anos, se continuássemos a fazer as coisas que aconteceram com o Facebook e com as eleições e com tudo o que já ouvimos falar no passado, as eleições norte-americanas, que são só apenas exemplos maiores, mas está a acontecer em massa em sítios mais pequeninos que ninguém dá conta, isso acabou por começar a ser um problema e deixar gradualmente de existir. Esse é o caminho. E para trilharmos esse caminho na identidade, que é a área onde nós trabalhamos, há imensa coisa para fazer. Ao dia de hoje, ainda há empresas que o modelo de negócio é escanear bilhetes de identidade, pôr numa base de dados e depois dizer que de facto esses são os dados daquela pessoa. Isso, no futuro, e o futuro é hoje e nos próximos 5 anos, não faz sentido. Uma empresa estar a guardar nos seus servidores os bilhetes de identidade escanados de toda a gente, os dados todos de bilhetes de identidade e substituir-se quase ao IRN em Portugal e ter esses dados todos para depois dizer sim, eu consigo certificar que esta pessoa tem este nome e faz isto. Isto é um problema de GDPR, apesar de cumprir o GDPR. Ou seja, não cumpre o GDPR, mas está ali a criar um potencial problema Está a criar um risco. que pode rebentar a qualquer altura. E, portanto, eu acho que esse tema é central e nós vamos ver nos próximos 5, 10 anos uma série de iniciativas de identidade descentralizada em que, de facto, os meus dados não estão na posse de ninguém central, há apontadores na blockchain a apontar para certos sítios e depois os dados estão num sítio privado que eu controlo e eu digo sim, tens direito a aceder ao meu bilhete de identidade, ao número de bilhete de identidade, que está aqui guardado num sítio que eu sei e que se eu quiser mudar a minha morada, mudou aqui e muda ali também. Não é um conjunto de dados que fica aí em servidores que já não se sabe onde é que estão mesmo. Muito bem. Gonçalo, qual a tua visão em relação... A minha visão é que a regulamentação é inevitável e é uma questão de não podemos viver a vida a achar que ela não vai acontecer em determinados patamares, porque vai acontecer. Tipicamente, qualquer setor ou evolui ao ponto de ser regulado ou não evolui e morre. Portanto, tipicamente é isso que estamos a falar. De tudo o que toca a dados, tudo o que toca a AI, acho que o caminho é para evoluir para cima e, obviamente, ser regulado em relação a tal. O RGPD foi talvez um primeiro passo que se deu. Eu penso que, de alguma maneira, peca por falta de capacidade de verificação se realmente está a ser executado. É isso. Porque a verdade é fácil saber o que é preciso fazer, mas a questão é também muito fácil não fazer e também à partida não há grandes problemas. E isso é um problema que ocorre e que acredito também mais tarde ou mais cedo vai ser resolvido, obviamente com as entidades competentes cada vez a terem mais conhecimento e mais capacidade de atuar. O RGPD foi importante na parte dos dados, agora no que toca ao AI está a nascer um novo regulamento a nível europeu, que é o European Union AI Act, que é algo que se fala muito, mas que também na prática ainda não se viu assim muita coisa do que é que realmente vai sair. Mas vai sair qualquer coisa e o que é importante também é que as empresas se adaptem, as empresas, as pessoas, os governos, os organismos centrais. E obviamente que é expectável que num primeiro momento não seja perfeita e que seja algo que também vai maturando ao longo do tempo, tal como tudo na vida. Portanto, as próprias startups no dia em que aparecem também não são perfeitas e vão maturando ao longo da vida. Também não podemos ter a expectativa que a regulamentação que está a regulamentar algo que está a nascer ao mesmo tempo que está a ser regulamentado seja feita de uma maneira perfeita. A analogia que eu gosto de usar nestes casos é tipicamente o setor automóvel. Portanto, há 100 e tal anos não havia carros e hoje temos carros por todo lado e já há carros até que se conduzem sozinhos. Portanto, o que acontece? Houve um momento na história em que foi necessário criar toda uma infraestrutura para haver carros. Portanto, estradas, semáforos, códigos da estrada, cartas de condução, para garantir que realmente a pessoa está habilitada, escolas de condução para tirar a carta.
parques de estacionamento, portanto, isto são tudo coisas que surgiram. Isto é como o AI, portanto, à medida que o AI vai evoluindo, vão nascendo todos estes periféricos, que são coisas que vão ser necessárias para moldar o AI, continuando a analogia com os carros, temos a mesma situação dos carros ao dia de hoje. Já há carros que se conduzem sozinhos, tal como o AI também que se conduz sozinho, que têm os seus riscos, e obviamente também já se levanta o tema da parte que é o chamado Responsible AI, também já se falou aqui hoje, que é aqueles dilemas de um carro que vai sozinho e de repente vai ter que se espetar e tem para a esquerda uma criança de 5 anos e à direita um idoso de 70, para onde é que ele vai? E esses dilemas morais, que se calhar do nosso ponto de vista ocidental a resposta é direta, olha, este já viveu algum tempo, se calhar vamos por ali, mas se calhar somos para outra cultura que dá mais pronto, exato, pronto, lá está, isso levanta todos estes temas. Pronto, isto é uma questão de adaptação e é normal. Mas o AI ainda não... É mais fácil se os dois tiverem 5 anos, não é? Ele vai ter que decidir um. Claro, exato. E fica no dilema. Ok, mas independentemente desse tema ético, que é um tema, claro, eu percebi que em relação à inteligência artificial ainda não estamos na fase consolidada como a indústria automóvel, na altura em que se obrigou a utilizar cinto de segurança ou airbag, portanto ainda não há cinto de segurança e airbags para AI. Já começa a haver. A questão é que os automóveis levaram se calhar um século a evoluir, não é? O AI vai levar nem 10 anos, ou seja, em 10 anos vamos cumprir o mesmo ciclo que foi cumprido em um século de carros. Que é uma questão também de rapidez. Qualquer indústria que nasça hoje vai evoluir muito mais rápido que qualquer uma que nasceu há 100 anos atrás. Muito bem, Diogo. Já agora, eu estava a ouvir o Gonçalo, estava a pensar, vamos pedir um crédito. Quanto é que precisa? 200 mil. E o chatbot analisa e diz, pode ir até aos 250, 300. Alguém vai dizer, não, o chatbot está a incentivar o consumo, não é por aí o caminho. Exatamente, sim. Certeza que vamos encontrar muitos caminhos para encontrar que o AI tem que decidir alguma coisa e pode não decidir da melhor maneira. Mas se eu só complementar, já te passo a palavra. Força. Isto aqui é a tal situação do Responsible AI, que o AI tem que ser responsável para tomar essa decisão. Ou seja, para que isto seja dito, tem que haver uma análise mais profunda realmente quem é aquela pessoa. Ora, se aquela pessoa realmente tem um património gigante, isto não tem problema nenhum. Claro. Ou se é uma pessoa que tipicamente tem algum histórico de gerir bem finanças, ok. Agora, se for realmente uma pessoa que não tem essa situação, já é um problema. Portanto, o problema muitas vezes não está no AI, está com os olhos que se olha para o que o AI realmente se definiu. E depois é tudo questionável, porque nem sempre, não há muitas áreas cinzentas, ou seja, nem sempre tudo é preto ou branco. E aí é que está a dificuldade depois da regulamentação e também quem desenvolve. E tem muito a ver também com aquilo que são os princípios e o propósito das organizações, não é? Que no momento em que se começa a automatizar o AI, ou seja, esses princípios, esses propósitos têm que passar a fazer parte do DNA daquilo que é a máquina, não é? Mas a própria tolerância ao risco e a aceitar coisas que nem sempre são exatamente o que já se fez no passado. É isso. Eu acho que é um ponto que é interessante, eu acho que quando passa a ser AI ou passa a ser automatizado, as pessoas têm muitas perguntas que antes não tinham quando eram humanos e se calhar era muito pior antes. Ou seja, imaginem que o carro conduzia muito melhor do que os humanos e tínhamos a certeza, pela estatística, com milhares e milhares e milhões de quilómetros. Ainda assim nós vamos dizer, está bem, mas antes era uma pessoa, agora é uma máquina, não sei se confio bem. E se nós estatisticamente tivermos a certeza que vai conduzir melhor, ainda há esse tema, porque quando é uma pessoa, pronto, eram pessoas. Mas o número de acidentes que tínhamos há 30 anos em Portugal era uma coisa assustadora. E nessa altura ninguém dizia, então as pessoas agora não podem conduzir, não vamos ter que parar de conduzir. Isso acho que é um tema... É a tolerância ao erro, ou seja, se for um humano a conduzir, tiver um acidente, errar é humano, não é? Se for a máquina, é para tolerância zero. Como é que isto é possível? Como é que deixaram este carro funcionar assim? É uma questão de conceito, vamos lá chegar. O nível está lá em cima. Portanto, Diogo, queres acrescentar aqui mais alguma coisa em relação a isso da privacidade? Nós estamos a chegar aqui ao fim do nosso tempo, infelizmente. Bem, nós a nível de conceito e de empresa, vamos muito aqui, como o Pedro estava a dizer, para este conceito de toda esta informação, e especialmente nós trabalhamos com muita informação considerada mais sensível, informação financeira, etc. Parece-nos que já não faz muito sentido todos os bancos recolherem toda esta informação. Nos Estados Unidos isso já não acontece, há um scoring feito por uma empresa e a empresa tem o scoring e depois todos os bancos utilizam. E a nossa visão é que isto vai evoluir também muito rapidamente e queremos estar um bocadinho nesse ponto, não caminhando para o scoring, mas se calhar arranjando maneiras alternativas de eu tenho os meus dados e vou arranjar uma maneira deste banco me dar um crédito sem ter acesso a todos os dados. Quando nós entregamos uma declaração das finanças a um banco para ele analisar, ou um extrato bancário, tem lá toda a minha vida e eles não precisam para nada. E hoje em dia ninguém está preocupado com isso, né? Ou pelo menos parece que, por exemplo, se for o Banco de Portugal,
podem fazer tudo, desde que seja dentro das normas que eles regulamentam. A mim parece-me... E o próprio caminho para essa documentação chegar ao banco. Porque Nem passou vou por aí, a pessoa nem vou por da aí. agência, passou por um mediador de crédito. E isso pela eventualmente, senhora de limpeza, por- pelos exato, correios, a pessoa dos por toda a recursos humanos da gente. empresa, portanto veio por 10 formas até lá chegar. Quantos de nós não vão ao balcão do banco pedir um crédito e está lá o extrato bancário do cliente que veio antes Correto, em exato, cima da sim, mesa? Mas já nem vou por aí, ou seja, mesmo toda a informação que depois o banco guarda é completamente descabida face àquela que elas vão utilizar. E o princípio da minimização deveria respeitar isso. Mas aparentemente é um setor um bocadinho mais abrangente. Mas nós queremos estar por aí. Portanto, nesta fase, a preocupação tem sido muito mais garantir que todo o processo é compliance. Tem-nos dado uma dor de cabeça muito grande. Achamos que depois acaba por ser uma vantagem competitiva, porque quem quiser entrar no mercado vai ter que fazer todo este trabalho que nós fizemos, com os escritórios de advogados, com os clientes, etc. Até mesmo tecnicamente, nós implementamos maneiras de os nossos clientes estarem compliance com todas estas lógicas, coisas simples. A nossa primeira versão não respeitava a minimização de dados nenhuns. Os dados da pessoa estão aqui, são todos. E depois alguém nos disse, não, mas nós só queremos o nome e a morada. E não, nossa API quando dá a todos. Desculpa lá. Porque para nós o conceito era esse, ou seja, quando dou a declaração das finanças, não é para ver o rendimento. Está lá o agregado familiar, as casas que eu tenho, tudo. Depois começámos a crescer um bocadinho e, portanto, temos-nos apoiado e utilizado o RGPD muito para crescer como produto, crescer como compliance, usar isso como fator de venda, porque depois é bom, quando já conseguimos estar compliance com todas essas regras, passa a ser um fator bom e, obviamente, depois sentimos um bocadinho isso. Quer dizer, agora alguém que quer entrar neste mercado, só a nível deste trabalho que nós fizemos, já é algo muito grande, que precisa de financiamento, porque os advogados também precisam de ser financiados e, portanto, é uma indústria, eu diria, que trabalha aqui à volta disto. Tem algumas desvantagens. Quando depois conseguimos entrar nela, temos que os utilizar, obviamente. Acho que ainda vai haver muito mais regulamentações, a nível bancário e a nível não bancário. Espero, enquanto cidadão deste mundo, que vamos caminhar para uma coisa muito mais descentralizada, controlada, porque também faz muita espécie, mesmo toda a pegada que nós vamos deixando de informação de todo o género. E nós estamos a começar agora, quando for os nossos filhos, quando chegar à nossa idade, já não vão ter nada a esconder de ninguém, porque vai estar tudo disponível a toda a gente. Espero que não, espero que se consiga ainda mudar, um bocadinho como estávamos a dizer. Os carros apareceram, antes não havia carros, agora há carros a mais, já há cidades a dizer que Não querem carros? que é RGPD para os carros, hoje os pares à sexta-feira e os impares à quarta. Radares de todo lado. Acho que nós vamos também caminhar um bocadinho para isso neste sentido. Espero que sim. Certo, sim, também. Espero que sim. Espero que, enfim, que o mercado quer em termos de regulação, mas também nós como consumidores também façamos força para que as empresas também sejam mais, enfim, conscientes daquilo que são os nossos dados, Muito a nossa importante. pegada digital e é importante que hajam também startups e novas empresas que também façam esse push também no mercado. Portanto, queria dar-vos os parabéns pelos três, pela coragem, visão e por estarem a querer criar aqui alguma disrupção utilizando AI, Machine Learning. Portanto, acho que foi uma ótima partilha. E com isso, e também devido à hora, dou por encerrado aqui o nosso painel. Obrigado. E agradeço a todos a vossa presença. Temos agora um almoço, mas temos também, e já agora temos também aqui fora um QR Code. Peço que nos avaliem. É apenas uma questão, para nós é muito importante. Portanto, muito obrigado. Dia 2 de junho estaremos aqui novamente para um evento a falar sobre o futuro da relação com o cliente e o futuro do trabalho. Portanto, um evento onde também vamos ter vários analistas internacionais, vamos ter startups, vamos ter vários digital leaders e, portanto, desafio a todos também a regressarem no dia 2 de junho. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.